Seguindo com vocês esse curso da Federação de São Paulo, curso preparatório de Espiritismo. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que ela diz assim: os espíritos interferem na nossa vida de encarnados? Espíritos desencarnados influenciam a nossa vida de espíritos encarnados? A resposta: muito mais do que vocês imaginam. Normalmente são eles que vos conduzem. Dá medo, né? E a gente sabe por Emmanuel que tem 3 vezes mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. Então, se nós estamos em 7 bilhões e não sei quanto, tem 21 bilhões e não sei quanto vivendo fora da carne. Todos são como? Deus é espírito. Está em João, está na Bíblia. Jesus é espírito. Os anjos guardiões são espírito. Os nossos mentores individuais são espírito. Agora tem uns que são complicadinhos. Por que eles são complicadinhos? Porque nós também tivemos muitas vidas e lá atrás, nas vidas passadas, nós fizemos inimigos. E tem deles que vêm aqui para fazer acerto, tem deles que são viciados em drogas lícitas e ilícitas. Eles não têm o corpo. Como que eles vão usufruir disso tudo? Espírito atrapalhadinho tem muito em bar. Ponto de consumo de drogas ilícitas, com certeza está cheio de espíritos ali. Espíritos bons, numa casa como essa, hoje está cheio de trabalhadores, de mentores, de espíritos boníssimos aqui. E como que eu escolho quem vai influenciar ou não é o assunto da noite. Emmanuel, no prefácio do livro Sinal Verde, ele diz assim: todos sabemos da necessidade da paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros, e os outros nos afetam, pelos mecanismos das leis criadas por nós mesmos. Então, para mim escolher quem vai me influenciar, eu tenho que vigiar. Lembra que Jesus falou assim: vigiai e orai. Vigiai o quê? Como é que estão as minhas ideias? Eu vigio, eu percebo que ela está meio atrapalhadinha, que eu estou recebendo influências atrapalhadinhas, eu entro em oração para acertar a sintonia. Eu queria pegar FM, meu rádio só pega AM, eu tenho que mexer numa chavinha lá, eu tenho que mudar a sintonia. Pá. Vigiai e orai. Tudo me acontece, nada dá certo, eu nasci para sofrer. Negativo, cara. Você nasceu para fazer um monte de ajuste em consequência das coisas que você fez nas outras vidas. E se você não está reajustando, entre em oração, acerta a tua sintonia, pede ajuda. A influência dos amigos que querem nos ver vencer vai te ajudar. Como tem os atrapalhados, tem os bacanas. Então, depende da gente. Ajusta a sintonia legal, oração ajuda muito. Levanta fazendo oração, vai dormir fazendo oração, à noite com o desdobramento do sono, que eu seja levado na companhia dos amigos espirituais, que eu vá fazer um curso de espiritualidade, para mim poder vencer isso tudo que eu arrumei nessas vidas passadas, que eu preciso fazer acerto agora. Funciona. Num mundo tão heterogêneo, realmente o nosso mundo é muito heterogêneo. Como o nosso, essas ondas aparecem com as mais variadas frequências. Mas nós somos senhores da nossa vontade. As decisões que tomamos segundo o nosso livre-arbítrio são de nossa responsabilidade. O pessimista está em desvantagem ao lado do otimista. O otimista está em vantagem. Se eu acredito que eu estou aqui numa escola que é difícil se matricular, 3 vezes mais desencarnado que encarnado, querendo um corpinho de carne para entrar nessa escola aqui. Eu estou matriculado. Vamos estudar, gente.
Ou então eu estou nesse hospital, porque eu adquiri doenças na vida passada. 3 vezes mais desencarnado do que encarnado, doentes do lado de lá, querendo vir para esse hospital. Eu já estou internado no hospital. Ou na prisão. Fiz o que fiz, estou preso num corpo de carne para aprender que o gosto do limão é azedo, pô. Muitos de nós, a maioria de nós, estamos na escola do hospital do presídio. Nós não somos... Kardec classificou os mundos em 5 categorias. Primeiro são os primitivão, eles não tinham muita noção de certo e de errado, eles tinham os instintos tudo completinho, tinham a noção de Deus, estavam perfeição. Deus quando criou falou, esse é muito bom. Criou o homem simples e ignorante. O homem simples e ignorante com o livre-arbítrio adquiriu problemas. Ele teve que passar a reencarnar no mundo de provas e expiações. Expiações é eu sentir na carne aquilo que eu fiz os outros sofrerem. Eu sabia que o limão é azedo, eu tenho que experimentar limão. Provas, você aprendeu a lição? Então vamos fazer uma prova aqui de final de ano para ver se você já pode sair dessa escola. Prisão, e aí é um dos casos mais complicados, né? Nós sabemos que tem irmão nosso que estão prisioneiros no corpo mesmo, e se bobear, eles fogem do corpo, eles não querem progredir. Mas a bondade de Deus é tão grande que aprisiona esses irmãos no corpo. Tem irmãos nossos que nascem até com deficiência no corpo, não consegue caminhar, não tem as mãos, uma dificuldade tremenda, porque se ele tiver facilidade, ele acaba se matando e foge da prova. E ele precisa progredir. Está nos propósitos de Deus, que a gente vai ser espírito puro um dia. Vamos estar na comunidade onde vivem os espíritos puros, lá ombro a ombro com Jesus, aquela turma toda lá, co-criando com Deus. É o nosso destino. Todos foram feitos com a mesma matéria-prima de Jesus. Jesus foi simples e ignorante num outro mundo. Evoluído muito antes do planeta começar a esfriar, ele já era espírito puro. Então provavelmente a evolução dele foi em outro mundo que nem existe mais. Mas ele passou por tudo que nós passamos. E um dia nós vamos estar ombro a ombro com ele nos comunidades de espírito puro, co-criando. Devemos examinar criteriosamente as sugestões que nos vêm à mente, pois podem ser de um bom espírito ou de um menos evoluído. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Livro dos Espíritos, questão 464. Então nós recebemos influência o tempo todo. Você está de bobeira, vem uma ideia na tua cabeça. Pode ser que aquela ideia seja tua, porque você vivia pensando naquilo já há um bom tempo. Pode ser que aquela ideia seja inspirada a você. Nós recebemos muitas inspirações durante o dia. Se é uma coisa, eu nem estava pensando nisso, de onde veio essa ideia? Provavelmente é uma inspiração que eu recebi. Essa inspiração fez bem para mim, me deixou otimista, me deixou com vontade de progredir, ou ela me deixou mal? Então eu vou avaliar e vou deixar essa inspiração seguir em frente, ou vou brecar, isso não me pertence, sai fora, eu não sou assim. Sempre vai depender da gente. O problema de ser um bom espírito a nos influenciar é a questão de sintonia. O espírito inferior só pode nos causar algum mal se o atrairmos pelos desejos ou pelos nossos pensamentos. Sua presença costuma nos causar um sentimento de angústia, ansiedade indefinível ou de insatisfação interior, sem causa conhecida. Então, se a gente está se sentindo assim, a gente está vigiando. De repente eu estou desanimado, eu estou derrotista, eu cansei de tudo. Eu estou recebendo influência, essa influência não é boa. Vigiai, orai, acerta a sintonia. Intervenção dos espíritos. Como neutralizar a influência desses espíritos inferiores? Simples, atraindo os bons, pela prática do bem e pela confiança em Deus. Onde estão os bons? Em tudo que é bom, os espíritos bons estão em tudo que é bom, em tudo que é belo e em tudo que é verdadeiro. Onde estão os espíritos atrapalhadinhos? Em tudo que é mal, em tudo que é feio e em tudo que é mentira.
Então você vai ver essa influência que está vindo aqui e você vai fazer o ajuste. As tentações em nosso psiquismo são o mal que ainda não conseguimos eliminar. Nós não estamos sozinhos nisso tudo, não. Paulo, ele era um religioso e ele perseguiu cristãos porque ele achava que o cristianismo era contrário ao judaísmo. Mas ele era uma pessoa muito boa, instruída, e Jesus apareceu para ele na porta de Damasco, e ele viu a superioridade, o brilho espiritual de Jesus. Ele reconheceu, Jesus perguntou para ele: Paulo, por que me persegues? Ele caiu do cavalo, cego, e se prostrou ao chão: Senhor, que queres que eu faça? Então, a partir dali, Paulo mudou. Por recomendação de Jesus, ele entrou em Damasco, procurou Ananias. Ananias encaminhou ele para uma cidade onde viviam os artesãos, na beira do deserto, e ele ficou 3 anos com esses artesãos. Ele também era um tecelão de tapetes, estudando os manuscritos da época, conversando com os cristãos, até ele estar preparado e sair a pregar. Então Paulo foi o responsável, que Jesus era conhecido 10 quilômetros para cá, 10 quilômetros para cá, 10 quilômetros para cá, porque na época não tinha avião, nem trem, nem o pessoal para viajar, era muito complicado. O cristianismo era conhecido só naquela região ali. Paulo foi que levou o cristianismo para os gentios. Gentios é quem não era judeu daquele miolinho ali. Então Paulo foi responsável. Então o grande tarefeiro Paulo diz assim numa prece dele: porque o que faço não aprovo, pois o que quero não faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer que Paulo, com todo esse preparo, com todo vaso escolhido por Jesus para mandar o cristianismo para fora, ele se via, às vezes, fazendo coisa que influência. Mas ele tinha essa percepção. Ele sabia que ele estava recebendo uma má influência. E olha as orações que ele fazia. Ele falava: poxa vida, eu sei o que é a lei, eu sei o que tem que fazer, e eu acabo fazendo o que eu não quero. Acontece com a gente. Então a gente não vai se crucificar, se bater com chibata, porque fizemos aquilo que a gente sabia que não deveríamos fazer. Fizemos, ok, parou, não faço mais isso. Daqui para frente vou mudar. As tentações são os fatores adversos do nosso caráter, rebaixando o nosso padrão vibratório. Então aí entra o problema da viciação. Um espírito que é viciado em álcool, ele vai ver em mim uma tendência para o álcool, ele vai ficar buzinando: vamos lá, toma uma, hoje é sexta-feira, quinta-feira é dia da cerveja, não sei o que, vamos lá, dá nada não. Eu aceito a influência se eu quiser. Se eu for para o bar, vai ter um monte. Eles não têm corpo, como eu falei. Eles vão me usar como caneco. O dia que esse caneco não tiver mais, ele arruma outro. Mas ele, para beber, ele precisa de um caneco. E eu vou ser caneco de espírito, atrapalhado ou não? Depende de mim. Então, estou sendo convidado para uma festa, ok, vou na festa. Estão servindo, ok, uma cervejinha eu tomo. 2, não sei. 3, não. 3 não dá. Eu vou acabar falando que não devo, eu vou acabar entrando numa influência estranha. Se você me oferecer, eu não sou luxento. Eu vou até aceitar, mas 3, jamais. Porque eu sei que eu estou correndo perigo. Já estou perdendo o controle. Atos de nossa vida cotidiana, postura, gestos, palavra, leitura, ideia, acabam caindo na área de influência dessa categoria de espírito, rebaixando nosso padrão vibratório. Com isso, os atos da nossa vida cotidiana, as nossas posturas, gestos, palavra, leitura, ideia, acabam caindo na área de influência dessa categoria de espírito, moldando nossa conduta, sem que o percebamos, visto que o envolvimento é extremamente sutil. Eu não vou saber que eu estou sendo influenciado se eu não vigiar. Por isso que Jesus recomendou: vigiai. Vigiai não é o vizinho, não, é você mesmo. Os espíritos não só aproveitam das circunstâncias para induzir-nos ao mal,
eles também as provocam, encaminhando-nos para o objeto do nosso interesse contra os princípios éticos e morais, que deveríamos respeitar, pois sabem que somos passíveis de queda. Então aquele inimigo meu, que na outra vida eu ferrei com ele, e ele agora me descobriu encarnadinho aqui, e ele está ainda lá sofrendo no plano espiritual, que ele não merecia aquilo que eu fiz com ele me encontrou. E ele vai me estudar. Ele tem 24 horas por dia para me estudar. E ele vai ver minhas tendências quais são. Então, se ele vê que eu tenho uma tendência para pegar alguma coisa que não é minha, que ninguém está vendo, ele vai me incentivar. Se eu tenho uma tendência de drogas lícitas ou ilícitas, ele vai me incentivar. Por quê? Porque ele quer me ver no fundo do poço, ele quer se vingar, ele quer vingança. Assustador o assunto ou não? Mas depende da gente. O segredo, vigiai o seu pensamento e orai para ajustar a sintonia. Então tem um questionáriozinho no final das lições. Os espíritos influenciam muito mais do que vocês imaginam. São eles que vos dirigem na maioria das vezes. De que forma eles podem nos causar algum mal? Se ele quer causar um mal, ele vai me inspirar a fazer coisa atrapalhada. O que são as tentações? Essas inspirações que eu não analisei se eram boas ou não e aceitei.